início aqui a nossa... Mas eu estava gravando aqui, eu tirei a gravação, eu vida aí. Vamos lá, então, passo para você a bola, então, Nara. Vamos começar a entrevista de hoje, né? A entrevista de hoje é com a arquiteta Karina Marques sobre o tema Projetando Sonho e Urbanismo pelo Centro Universitário Filadélfia, Unifil. Isso foi em 2009, né? Desde 2009 ela atua, né? Com o seu escritório próprio desde 2014, especializada em projetos residenciais de alto padrão. À frente de um escritório que leva seu nome, Karina Marques, administra uma equipe jovem e criativa de arquitetos estagiários. Juntas desenvolvem projetos residenciais, comerciais e interiores de médio e alto padrão. 5, eu vou inaugurar 2 lojas. Ah, que legal. Uma loja é no Contour, que é no ramo de presentes e cestas, né? E a outra loja é no meu próprio escritório, que vai ser essa loja de objetos de decoração. Isso é virtual? Isso vai ser virtual e presencial também. Também. Então, vai ser algo mais para os clientes, né? Todos os clientes antigos, atuais, que nós temos em média 240 clientes já, desde Nossa, 2014 bastante. que nós temos catalogado. Então, nós vamos fazer a abertura dessas 2 lojas. Uma dentro do escritório, que é a Mozart. Vamos fazer o lançamento, inclusive, hoje. Ó, pode fazer propaganda aí, E vamos lá. domingo, nós vamos abrir a loja lá no Contour, a Marques, Boutique das Cestas. Se eu quiser ir lá na inauguração, que vai ser hoje, onde eu vou, como vai ser, você pode falar? A inauguração do escritório vai ser online mesmo. Tá. Porque o nosso espaço é pequeno. Mas a inauguração no Contour vai ser domingo, a partir das Domingo. 10 horas, das 10 às 3, nós estaremos lá. Lá no Contour. Lá no Contour. Vai ter sorteio, bastante Você pode coisa repetir o legal. horário? Vai ser das 10 da manhã às 3 da tarde. Olha lá, então você, desculpa, você ouvinte, das 10 da manhã às 3 da tarde, vai até o Contour para você conhecer aí o espaço novo aí da Karina, né? E do Thiago aí, do pessoal que estão desenvolvendo um trabalho diferenciado, né? Isso. Levando, né, a decoração para dentro da sua casa, né? Isso. Como é bonito você chegar numa casa e você ver ali uma peça bonita, né? Bem colocada, no lugar certo, porque faz parte da arquitetura, né? A gente faz nós estamos com um planejamento, né, de fazer uma consultoria, né? Então, você terminou a casa ou quer dar uma repaginada, então nós vamos ter uma equipe que vai fazer essa consultoria, sua visita, e vai já oferecer as peças para essa pessoa, né, que nos procurar. Olha, eu fico vendo aqueles programas da Discovery Channel lá, aquelas coisas lá de arquitetura, aquelas coisas lá, Home and Health, que fala lá, Isso. né? Eu não sei se estou falando certo, né? Porque eu sou péssima em inglês. Mas eu fico impressionada como eles conseguem fazer a gente ficar assim, né, Cláudia? Assim, ó, babando, assim, ó. Os americanos fazem umas coisas assim de louco. A gente vê eles derrubando casa. E as casas lá são tão diferentes das nossas, né? Lá o padrão construtivo é outro, né? É outro tempo climático, né? Outra tradição. Então, aqui no Brasil ainda é bem diferente. As casas são quase descartáveis, né? Eles pegam a marreta, faz assim, já derruba a casa, praticamente. Né? Porque lá a temperatura ou muito alta ou muito baixa, né? Então, a construção tem que ser muito térmica, né? Então, aqui como é um clima tropical e vem de uma cultura de alvenaria, por isso que hoje em dia ainda se predomina a alvenaria, né? Alvenaria mesmo, né? Karina, a construção civil nas áreas urbanas enfrenta desafios crescentes, que são impulsionados aí pelo aumento da densidade populacional, ou seja, o aumento das pessoas, né? Cada dia mais cresce a população, a gente sabe, cidades crescem, pela necessidade de infraestrutura moderna e pelas demandas ambientais. Em um cenário onde as cidades continuam a expandir-se vertical e horizontal, construtores e engenheiros precisam lidar com questões complexas que envolvem logística, sustentabilidade e convivência com a população local, não é? Como é possível, Karina, construir sem alterar a logística da cidade, ou seja, respeitar os espaços históricos, turísticos e naturais? Assim, hoje em dia existe os patrimônios tombados, né, aqui em Londrina, que a gente não pode, a gente tem que preservar, né? Então, na cidade hoje em dia, né, tem esse determinado cuidado, né? Esse cuidado, né, com os patrimônios. E o restante, por exemplo, a arquitetura tenta não quebrar tudo, e tenta preservar aquilo que ficou do passado, né? Levando isso para a área residencial, né?
O que nós tomamos muito cuidado é com a legislação, que Londrina tem a legislação, então nós temos que respeitá-lo. Sim, sem E dúvida. o importante disso é que muitos clientes, né, tô falando da área residencial, né, constrói, tira o habite, vai lá e faz o que quiser com a casa. Então isso hoje em dia a gente tem orientado a não fazer mais, né? Então isso é um desrespeito também com a cidade quando isso acontece, né? Explica melhor isso, Karina. Assim, não sei se você consegue explicar para leigo, porque eu sou leiga. Você é uma arquiteta, estudada, mas assim, como que é você respeitar, né, dessa forma? Por exemplo, na área residencial, né, nós temos o recuo mínimo frontal, né, de 5 metros que não se deve cobrir. Então, tem muitas pessoas que cobrem, tem muitas pessoas que até constroem nesse recuo, né? Então, isso, por exemplo, nós já tivemos dificuldade com uma cliente que construiu e por que deixa esse recuo, né? Porque às vezes a rua precisa alargar. Sim. Então, ela ia perder toda a edificação dela, né? Porque ela construiu, mas o projeto da prefeitura é alargar aquela avenida. Então, a gente orienta sempre, faz todos os projetos respeitando a legislação vigente, né? Então, isso é interessante para quem quer construir ou Sim. reformar, né? Que seria cada vez, porque senão você passa por um bairro, passa pelo outro, nossa, esse aqui está construído na calçada, esse aqui está mais para trás, Não esse tem aqui um não sei o quê. padrão, né? Então, daí foge do padrão. Então, a arquitetura tem trabalhado, a prefeitura, a legislação tem trabalhado para colocar em vigor mais essa legislação. Então, gente, vocês estão nos ouvindo aí, tem gente que briga, não é, Helena, né, Cláudio, com a prefeitura. Por que esse habite? Por que tem que vir aqui? E eu quero construir, eu quero fazer assim a minha casa. Calma lá. Existem projetos, não é? Existe todo um planejamento, né? Um Isso. pensamento. Mas tudo tem que ser dentro da logística da cidade, igual você Isso. falou. Não é, Heloísa? Chega lá, faz o que quer, derruba o que quer, coloca o que quer. A cidade daqui a pouco vira uma bagunça. A gente vê muito isso nas cidades grandes, não é, Karina? Isso. Casa construída em cima de casa, aquelas, desculpe, mas as comunidades. A gente não está aqui para falar das pessoas que moram em comunidades carentes e tal, mas é o tipo de casa que não tem projeto, não tem planejamento, não tem condições, mas existe dentro das prefeituras, não é? Esse Isso. cuidado mínimo, não é? Isso, é um cuidado mínimo que a prefeitura tenta colocar e fiscalizar, né? A questão de zoneamento, às vezes a pessoa mora numa área residencial e quer construir um comércio e aquilo dá todo um impacto de vizinhança, né? Então, é interessante hoje quem vai construir ou quer comprar buscar esse conhecimento e nós arquitetos estamos aqui para orientar, né? Viu, Por isso- Karina, me diga uma coisa, por exemplo, a pessoa então faz aquele projeto que não pode 5 metros, né, na frente da casa, não pode construir. Quando acontece isso aí, quais são as consequências que acarreta? As consequências, eu tenho um cliente agora, né, é derrubar, é demolir. Tem que demolir Vai mesmo. ter que demolir. demolir. Meu Deus. Porque, assim, o que pode ser feito é... Você pode ocupar 3 metros por 5, mas não pode ter laje, né? É uma cobertura removível. Então, isso a prefeitura libera. Daí você vê muitas geminadas com garagem na frente, né? É verdade. Mas não tem laje, não pode ter laje aquela cobertura. Se a prefeitura precisar derrubar, daí é mais fácil de derrubar. Mas se eu tô com uma cliente tirando um habite, ela vai ter que derrubar toda essa parte para poder tirar o habite. E no caso, no fundo, Meu por exemplo, a Deus. pessoa quer fazer uma edícula. Não, no fundo não tem problema. A pessoa só tem que tomar cuidado que, por exemplo, um terreno hoje, você pode construir somente 65% do tamanho dele. Se você avança disso, tem que demolir também. Também tem que demolir. Tem. Eu tô construindo, Cláudio. Você já construiu sua casa lá de 3 andares. Agora eu, coitadinha de mim, fazendo a minha casa. Eu não sei como que eu vou fazer, porque eu não sei. Eu comecei a fazer minha construção, Karina, e eu tive que chamar, Cláudio, um engenheiro, um arquiteto, porque mesmo uma casinha simples, você tem que saber o que você vai fazer, É né? por isso que existem os profissionais, né? Para isso, para orientar, né? Isso. Você que está do outro lado nos ouvindo Sim, aí, tem fazer que- um puxadinho ou um puxadinho na frente e um atrás, você tem que ter. Como você vai fazer esse profissional. puxadinho, né? Tem que... A gente está aqui, né, para orientar essas pessoas, né? Às vezes, a gente não precisa fazer o projeto para ela, mas a gente dá a consultoria, né? Isso daí. Gente, a gente está falando isso para vocês porque assim, não é? Tem gente que pensa, não é, Karina, tem essa coisa, esse preconceito, porque arquiteto é coisa para quem tem dinheiro, engenheiro. Gente, não.
Se você conseguir lá, sabe, junta um dinheirinho, você está fazendo a sua construção, vai lá, faz uma consultoria primeiro, não é? Para você saber pelo menos aonde você vai construir. Aí, com o passar do tempo, é provado que se você pegar uma casa e você pagar uma construtora para fazer a sua casa, você vai ter menos prejuízo do que contratar o pedreiro lá tal, e você nem sabe se ele vai te entregar a obra do jeito que você quer e no prazo que você quer, não é, Karina? Isso. Hoje em dia existem muitos profissionais bons no mercado, né? E também existe os que deixam a desejar, mas isso é para qualquer profissão, né? Não é só para arquitetura, não só para os pedreiros, né? Então, tem que investigar bem. Vamos desmistificar esse negócio de arquitetura, tá, gente? É uma profissão linda. Londrina é muito conhecida pelos seus arquitetos. Pela sua arquitetura, a gente vai falar sobre isso, né? Ô, Cláudio, tem pergunta de ouvinte? Não, só tenho aqui registro de pessoas que estão conosco nesse momento, que é o João Ferreira. Quero mandar um abraço para ele, para a Maria de Lourdes também, para o José Vicente. Rubens Ribeiro, né? Rubens Ribeiro sempre ligado aqui conosco. Rubens, tá? um abraço, Rubens. E ele gosta muito do programa, inclusive com as entrevistas, e também a Raquel. Um abraço também para a Leila Regina, que está sempre ligada aqui conosco. Obrigado, Leila. Obrigada, Leila. E o Claudemir Zani, lá dos Móveis Planejados Zani, também está ligado aqui, ele liga lá o radinho dele lá e hoje tem tudo a ver com ele, né? Como é que chama lá? Na empresa marcenaria, dele? lá Marcenaria, exatamente. Voltou aqui. E também o Ricardo, lá da Intersom, da Guilherme de Almeida 445. Nossa, muito obrigado. O Armando Machado, um abraço também para o Armando Machado. Um abraço, obrigado. Armando. E seu filho, o Sargento Machado, também lá de Biporã. A Lúcia Costa, também sua mãe, a Elcido Hernani Moura Lima. Lúcia. Obrigadão. Obrigada, tá? Lúcia. E continue conosco. Logo, logo nós vamos ter aqui mais novidades aí, que a Karina está dando uma aula aqui sobre a arquitetura. Tá? Vocês não têm noção de quanto que eu estou aprendendo aqui, viu? Uma aula, não uma entrevista, isso não, vocês não estão entendendo. Vamos à terceira pergunta aí para a gente poder ir para o intervalinho, que eu quero deixar minha amiga descansar um pouco. Conforme apontam os dados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o segmento gera 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, sendo um dos mercados mais poluentes do país e do mundo. Avalia-se que a indústria da construção seja responsável por 39% das emissões globais de gases do efeito estufa. A gente tem que colocar aqui também um pouco do negativo, né? Que a gente tem que trabalhar um pouco isso também, né? No ambiente urbano, um dos efeitos mais visíveis das mudanças climáticas é a intensificação das ondas de calor que atingem as cidades, criando as ilhas de calor. Este fenômeno está causando não apenas problemas de conforto térmico e na saúde da população, mas também uma série de outras catástrofes, como enchentes, alterações dos ecossistemas, piora na qualidade do ar e da água, entre outros. Nós ficamos aí abismados, não sei você, Karina, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Né? E não é só no Rio Grande do Sul. São Paulo isso acontece há muito tempo. Quando aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente já estava cansado de ver isso em São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas enchentes que fica todo mundo embaixo da água, carro sendo levado. A gente não está aqui colocando a culpa de tudo, né, talvez, aí na construção, mas a gente precisa pensar na construção também na questão ambiental. Né? Essas enchentes, principalmente em São Paulo, né, isso acontece pela ocupação irregular, né? Então, as pessoas lá tem o Rio Tietê, então você pode ver que a ocupação irregular em volta dele aconteceu muito rápido. Então, como é algo natural, né, o rio encher e esvaziar, né? Isso é natural acontecer, mas o que acontece é a ocupação irregular das pessoas, né? Então é assim também, você pode ver lá no Rio Grande do Sul, né? São população perto, né, dos rios que aconteceu as enchentes. Então, às vezes não é ocupação irregular, mas é uma falta de planejamento. Então, por isso a arquitetura também é uma arquitetura urbanística, né? Sim. Então, o urbanismo hoje ele não é tão, digamos assim, tão divulgado e tão valorizado, vamos dizer, essa parte da arquitetura. Você não vê um escritório urbanístico, você vê um escritório de designer. Você vê um escritório que faz residência, que faz prédio, que faz interiores, que faz apartamento, mas urbanístico é somente a prefeitura. Então, onde a prefeitura, né, luta para preservar essas áreas naturais, né?
Então, essa parte de enchente é uma ocupação irregular que acontece nas cidades hoje, né? Infelizmente, a pessoa sai, vai para a cidade grande, eu vou para São Paulo, eu vou para Curitiba, que é no interior do Paraná. Chega lá em Curitiba e lota, né, a cidade. Então, assim, tudo bem, só que aonde que vai morar? A prefeitura tem que ocupar, tem que colocar, mas às vezes não tem como. Então, a gente não pode, tem que entender que é toda uma questão de, né, como a Karina falou, tem que entender o lado político, econômico, social. Isso. Ô, Karina, então, vamos só para a gente esclarecer, assim, para fechar essa questão. Quais são os principais desafios da arquitetura no combate a essas mudanças climáticas? Como você falou aqui, bem colocou, um escritório que se preocupe não só com o design, mas também com o urbanismo. E o que mais a gente poderia falar? A arquitetura residencial, né, ela vem cada vez mais forte a parte de fotovoltaico, né, para você produzir sua própria energia com a radiação solar, né, o aquecimento total da casa. Então, vem se usando muito isso. Existe também a arquitetura do steel frame aqui, mas é uma arquitetura que vem dos Estados Unidos, que é uma arquitetura que é sem lixo, né? Não produz o lixo. Olha que demais. Mas ela não é tão realizada, por exemplo, na cidade de Londrina por falta de mão de obra, né? Por conta da tradição mesmo em si, né? Então, a tradição em si, os pedreiros vêm da alvenaria. Então, é muito difícil mudar esse conceito aqui ainda. Mas existe as empresas que fazem as construções sem lixo, e o maior problema também são as pessoas que constroem um puxadinho, constroem isso daí, em vez de pagar a caçambra para estar levando para a Curica, ter o certificado, né? Elas pegam, contratam alguém que tem uma carroça e leva para onde a gente não sabe, né? Esse lixo. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de conscientização. Falta isso, né? Na parte da população, né? E o caso também do aproveitamento da água de chuva, exemplo? O aproveitamento da água de chuva, a gente usa muita cisterna, né? É possível. Existem clientes que colocaram cisternas, né? Mas, assim, ainda se usa pouco. Mas o que se usa, assim, mais no alto padrão são os poços artesanais. Olha que lindo. Que também não é muito... sustentável, né? Isso. Não é que é muito sustentável, né? Não. Não é, digamos assim, se todo mundo fazer um poço, né? Vai faltar água lá embaixo, né? Sim. Então, assim, mas é uma forma de melhorar, né? Essa questão. Então, o pessoal faz muito poço e faz as cisternas, né? Que legal, né? Legal. Ô, Cláudio, tem perguntas de ouvinte? Vamos lá, ouvintes. Tragam perguntas. Nós estamos aqui como uma das melhores arquitetas de Londrina, não é porque ela está aqui, não. Mas é a Karina Marques. Nós estamos com um problema na internet. Ah, entendi. Aí tá difícil o pessoal mandar, né? Mas assim, se você quiser mandar para o Cláudio diretamente, você que está ouvindo aí, você tem um contato já do Cláudio, manda para ele que ele traz aqui a pergunta para a Karina. E você pode mandar depois também. Se você mandar depois, a gente encaminha, né, Karina, as perguntas para você, né? Isso. E ela responde até lá no Instagram dela, talvez, chegou enfim, aqui, né? rapidinho. Olha lá, chegou uma pergunta agora. Vamos lá. Aqui, se eu consigo colocar no ar aqui. Porque é para o ouvinte que a gente está fazendo, né? Ô, Cláudio, tudo bem? Você fala que eu gosto de... e ver pessoas qualificadas. Isso daí dá, então, uma informação muito útil. Tá voltando? Você está de parabéns aí com a rádio. Deus abençoe. Ô, Rubem, muito obrigado aí. É que saiu a voz da Nara junto, né? Acho que deu para entender ou não, Nara? Entender. Deu para entender? Deu para entender. É que ele estava ouvindo a rádio e gravou o áudio quando eu estava falando. Ele estava elogiando aí a programação. Está gostando muito do programa, gostando das dicas que a Karina está nos passando aqui. E obrigado, Rubens, pela sua participação, tá? Apesar que nós estamos com um probleminha técnico aqui, mas está dando para ouvir muito bem aí que você acabou de relatar. Obrigadão pela audiência, tá? Gente, para quem não sabe, o programa é ao vivo, né, Cláudio? Então a gente tem que falar que quando tem problema técnico, não tem como resolver, não dá tempo às vezes para resolver. Então a gente acaba entrando no ar com o problema. Então eu peço mil perdão para os nossos ouvintes que estão acostumados com tudo caminhando certinho. Nós vamos resolver essa situação, é momentâneo, tá? Agora são 10 horas e 32 minutos. Cláudio, vamos para o intervalo, por favor. Ok. E aí a gente volta com as duas últimas perguntinhas aí para encerrar o programa. E vamos falar da história da arquitetura de Londrina.
Karina? Vamos viajar um pouquinho na história e depois a gente vai falar sobre o seu trabalho frente aí ao seu escritório, para as pessoas que querem te conhecer. Vamos lá, para o intervalinho, já vamos... Mas antes disso aí, eu gostaria que a Karina colocasse aqui sua rede social, seu telefone para contato, o endereço onde está agora. Isso, vamos já começar, depois você repete. No final a gente dá mais uma pincelada. O meu Instagram é @KarinaMarquesArquitetura. Lá tem todas as nossas informações, WhatsApp e o endereço, mas eu estou na Madre Leônida, 1500, a sala 405. E o telefone é o 98864-5610. Ok, o Facebook? Facebook é Karina Marques, @ Karina Marques Arquitetura. Legal. Então, pessoal, fica ligado que daqui a pouco nós voltaremos então com esta aula sobre arquitetura. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Evento pela Sub 87.9. Estamos aqui com as nossas convidadas, né? A Heloísa Harumi e também a Karina Marques. Agora na bancada assume a Heloísa. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Cláudio. Obrigada pelo convite. Opa, deixa eu ligar seu microfone aqui. Fala de novo. Bom dia, Cláudio. Obrigada pelo convite. Opa, é uma sensação tê-la aqui comigo. Agora foi. Agora foi. É isso aí, ao vivo, gente. Vocês estão entendendo. Vocês não têm noção, a gente ficou aqui em off conversando, a Elô sentou ali do ladinho da Karina, e agora quem vai nos responder é a Elô, que vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre a história da arquitetura de Londrina, né? Ela começou lá em 1930, né, Elô? Inicialmente 1930? com a parte... Isso! Com o início do ciclo do café no norte do Paraná. Eu pensei que a Karina tinha começado. Você quer vir aqui fazer entrevista no meu lugar, Cláudio? Não, eu então confundi a tá data. bom. Então, obrigada. Vamos lá. Os primeiros edifícios eram predominantemente de madeira, simples e funcionais, projetados para atender aí as necessidades imediatas de moradias e comércios da crescente população, né, que estava começando. Após a Segunda Guerra Mundial, arquitetos e urbanistas foram inspirados por tendências internacionais, aí, especialmente aquelas popularizadas como Oscar Niemeyer, os populares, né, Lúcio Costa, sem esquecer também do ilustre Vila Nova Artigas. O modernismo em Londrina caracterizou-se pelo uso de concreto, formas geométricas simples e uma forte ênfase na funcionalidade. Aí a gente viaja um pouquinho, Elô, vai lá para a década de 70 e 80, né? Onde Londrina experimenta um boom econômico que levou a um rápido crescimento urbano com a construção de edifícios comerciais, altos, centros de shoppings, residências luxuosas. Entretanto, no século XXI, que é onde nós estamos, Londrina começou a focar em revitalização urbana e sustentabilidade. O interesse renovado pelo centro histórico, enfim, restauração de edifícios antigos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, Elô, sobre essa questão aí dos edifícios com sistemas de captação de água, por exemplo, painéis solares, áreas verdes integradas, que são muito comuns hoje, né? Você acredita que Londrina, por ser uma referência na arquitetura, né, que nós já ouvimos falar durante toda essa história, ela tem esse referencial que coloca os arquitetos de Londrina num desafio muito grande em relação a essa história toda que Londrina traz? Com certeza, Nara. É importante ressaltar, como você mesma falou, né? Londrina tem essa história com o modernismo, né? Grandes arquitetos, né? Tem história aqui em Londrina. E nós, arquitetos da atualidade, nós temos que levar isso como referência. E é interessante que você trouxe, né, esse contexto para a atualidade. Hoje em dia, Londrina está com um boom de crescimento, né? Está crescendo muito, muitos prédios, muita verticalidade. E não pode deixar de pensar na sustentabilidade, como você mesmo falou. Então, é importante pensar na questão das placas solares, sim. É importante pensar no natural também, né? E levar isso também para o residencial. Por mais que a gente vê esse crescimento vertical, também tem esse crescimento horizontal, condomínios residenciais. Nos nossos projetos e na atualidade a gente usa muito essa questão do modernismo, né? Esses grandes arquitetos são referências para a gente, realmente. Então, os nossos projetos contêm essas características do modernismo. Essa parte mais horizontal, linhas retas, muitos vidros, fachadas com muitos vidros, né? Sim. E não esquecendo do verde.
Que não pode deixar. Não pode deixar, como a Karina mencionou. Falou muito bem. No outro Isso. bloco, né? Que a gente tem que pensar na questão da legislação, recuos e tudo mais. Isso não é à toa. Esses parâmetros urbanísticos que a gente segue é importante para a cidade ter um andamento, né, certinho, questão da permeabilidade da residência, não só a residência como os prédios, para não ter esses problemas catastróficos como teve no Rio Grande do Sul, como você falou. E essa questão dos arquitetos a gente vem trazendo desde dessas histórias, vem trazendo para os nossos projetos. Então é uma inspiração para a gente, né? Não tem como, não é, Elô? Você fazer de conta que você não é arquiteto em Londrina, você não ter como referência o Vila Novas Artigas, o Oscar Niemeyer, esses nomes que com certeza você aprendeu lá na faculdade, você trouxe para a sua realidade. E eu vi alguns projetos de vocês, né? E percebi o quanto que vocês têm como referência, no caso, isso, né, na arquitetura de vocês. Então, parabéns. Obrigada. É isso. Obrigada pelo esclarecimento aí, Elô. Ajudou muito a gente entender melhor sobre o quanto vocês são influenciados por esses nomes e o quanto vocês se preocupam, né, com a questão ambiental, né, que é o mais importante. Um problema aí da questão ambiental, né, Elô, que, por exemplo, a pessoa constrói, daí, não quero grama, não quero cortar grama. Vai lá e coloca o quê? Piso. Coloca piso em tudo, né? Então, a calçada é calçada em tudo. Então, isso é fora da legislação, né? É algo que a pessoa que pensa, né? Se, mudança climática, enchente, né? A gente vê que isso começa dentro da própria casa, né? Então, as pessoas têm que se preocupar um pouco mais com isso também. Tem um terreno do lado da minha casa que era um terreno abandonado, vou contar para vocês, durante muitos anos. Aí compraram, um policial comprou esse terreno e ele foi lá, contratou engenheiros e arquitetos, enfim, e fez 3 casas germinadas, essas famosas casinhas germinadas. Mas ele fez muito bonito, ficaram lindas e tal. E ele colocou essas graminhas na frente, que precisa ter, né? Aquela graminha na frente, com a arvorezinha. As pessoas foram comprando a casa, já foram cimentando ali, já mudando tudo que ele fez ali, tudo. Então, assim, eu fico impressionada, porque aonde que vai escoar a água mesmo, né? Como que vai fazer? Não tem nada de verde, é uma coisa estranha, né? Londrina está bem problemática com isso. O pessoal não se importa, que é praticidade. E a praticidade, hoje em dia, para esse pessoal, é colocar piso em tudo. Então, a casa acaba não tendo escoamento, não tem área permeável. Querendo ou não, é a legislação. E ela se torna irregular. Enfim, isso daí acaba tendo problema, né? Que depois vai ter que cortar de novo, né? E vai ter que pôr de novo. É o que a Karina falou. Imagina você construir uma casa, Karina, você já deve... Queria até perguntar para vocês se vocês já passaram por essa experiência. Da pessoa fazer a casa errada e depois chegar lá, ter que destruir, e porque vem uma determinação lá da prefeitura. Acontece isso? Acontece. A gente faz bastante regularização, né? Que é a retirada do habites, né? Então, a gente faz um levantamento onde a gente aponta o que ela vai ter que fazer, né? Geralmente é colocar piso permeável, quebrar a parte que está no recuo. Às vezes ela construiu mais que 65%, tem que derrubar o puxadinho. É terrível isso, né? Então, a gente está falando isso porque nós estamos aqui com 2 arquitetas que são referência em Londrina. Elas estão falando, você tem que ter um cuidado com isso, né? Um respeito. Por exemplo, se você vai fazer a sua casa, antes de você fazer, pensa, né, como você vai fazer, né? Você tem que ter um planejamento, mínimo que seja, né? Para que você depois não tenha que derrubar o seu imóvel, ou você vir sofrer com enchente, ou você está causando danos. É um trabalho social esse também. A cidade depende. A tua casa não é a tua casa, ela não vai ficar sozinha na cidade, né? A tua casa está do lado de outra casa, do outro lado de outra casa, e assim vai indo, né? A gente vive em comunidade, né? Isso é muito sério. Karina, Elô, eu queria agradecer vocês, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês agora, à frente do escritório, né, que leva o nome, né, Karina Marques, que você administra muito bem, né, como nós colocamos aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, nesse momento, como que é a rotina de vocês no escritório, né, de vocês. Queria que vocês citassem assim, os projetos. Eu tenho muita curiosidade de saber. A rádio é um dos projetos de vocês, mas quais foram os projetos que vocês já realizaram, a KM já realizou, né, que são importantes para Londrina, e quais são os futuros aí que vocês estão ali na planta, ali, se vocês puderem falar. Não sei se pode falar também, né? A Elô vai falar. Vai lá, Elô, vai lá. Eu acho que você tinha que falar um pouquinho da história do escritório. Né? Os futuros eu posso falar. Vamos lá. Do que já foi feito para o que vai fazer. O que já foi feito. Tá. Vamos lá. Então, nós já fizemos muitos projetos nos condomínios, né?
no Bela Vitá, no Tauá. Também fazemos projetos de residências de rua. Então, desde casas de 120 metros até casa de 550 metros. E já fizemos também já fizemos no Village do Engenho, no Sun Lake. Então, assim, temos bastante projetos nesses condomínios, né? Então, a maioria, quer dizer, todos são residenciais. Os clientes já chegaram, acho que 250 clientes já estão chegando. E Nossa, tem muita muita coisa aí por vir, né, Elô? O escritório, ele então tem essa referência em residencial, é o foco, né, o residencial, mas o diferencial é que a gente também faz o acompanhamento de obra. É isso que eu queria que você me falasse, Lu. Aí você chegou no ponto que eu queria. Como que é o dia a dia de vocês? Vocês chegam lá com a pastinha de vocês são muito chiques, sempre muito elegantes. Coloca a pastinha lá do lado, abre o notebook, tem um telão. Como que é a rotina de vocês? Depois vocês vão lá para a obra, porque vocês não ficam só no escritório. Não. Vocês vão para a obra acompanhar, e eu vejo vídeos de vocês lá na frente da obra. Então eu queria que você falasse como que é a rotina. Bom, lá no escritório nós temos uma equipe, atualmente temos 4 arquitetos, né, contando eu e a Karina, e uma estagiária. A gente faz, né, claro, fica um tempo no escritório fazendo os projetos, desenhando, tem que ter essa parte. Tem que ter, lógico, planejamento. Fazendo toda a administração também, que não é fácil, e também tem uns períodos que a gente vai para a obra. A Karina, que costuma mais ir para as obras, ela vai fazer essas visitas técnicas, porque lá na obra tem muitas dúvidas dos pedreiros. Sim. Às vezes o cliente mesmo quer ir na obra, conversar para ver o que está acontecendo na obra. Também tem as visitas técnicas nas lojas para fazer os acompanhamentos das escolhas de acabamento, sempre acontece também. Então a rotina não é sempre só sentado lá no escritório. Não, eu estou projetando. falando porque eu sei que não é. Mas as pessoas entenderem como que é a vida de um arquiteto, né? E a gente também faz essas partes externas. E além de tudo isso, a gente administra o Instagram, as redes sociais. É importante para a gente sempre estar na visibilidade. Então, a gente faz gravações, não só nas obras, mas também nas lojas. Então, a gente gosta de criar conteúdo para os clientes, futuros clientes, né? E para o pessoal entender que arquiteto não é só fazer coisa bonitinha, não é só desenhar, mas a gente tem toda essa parte técnica e não é à toa que existe a nossa profissão, então é bem importante para a gente mostrar isso para o público. Olha que lindo, gente. Deixa eu falar uma coisa, vocês já fizeram algum trabalho social, assim? Por exemplo, alguém procurou vocês e vocês foram lá ajudar, talvez uma ONG, uma entidade, pessoas assim que talvez precisassem do apoio de vocês? Ainda não. Mas tem a rádio é uma delas. É verdade, a rádio é uma delas. Mas assim, isso mostra também, né, o compromisso de vocês, né, com a população, né? É uma coisa que está nos nossos planos, que nem você falou, né, dos planos futuros. Um plano futuro é esse da loja que a gente vai lançar, né, logo, em breve. E a gente tem essas outras temáticas que talvez mais para frente a gente vai seguir nesse caminho. Eu acredito que vocês vão fazer muito, porque Deus abençoa muito o trabalho de vocês, a gente vê isso, né? Porque quem conhece a Karina, né? O Cláudio fala muito dela, porque conhece desde criança, mas o que eu conheço dela, eu vejo que ela é muito pé no chão, humilde, né? Você também demonstra ser assim, trabalham muito. Então, eu tenho certeza que vocês vão muito longe ainda, com Deus em primeiro lugar, vocês vão chegar muito longe para ajudar muita gente. Porque a gente procura trazer os profissionais aqui, Karina, e mostrar para as pessoas que o trabalho não é só um trabalho que visa só lucro, que também é ajudar a comunidade, não é, Elô? Com certeza. Quantas pessoas vocês ajudam quando vocês... Gente, você chega numa cidade onde você vê uma casa bonita, você tem vontade de morar nessa cidade, não é verdade? Sim. Você vê uma casa, assim, um conjunto, como vocês falaram, né? Totalmente, assim, estruturado, bonito, você fala, meu Deus, que lindo, que cidade bem arquitetada, né? Bem construída, não é? As pessoas querem morar em lugares assim. Então, a gente acredita que a cidade tem que ser realmente bem feita, bem estruturada. E vocês contribuem para isso, para deixar a cidade mais bonita, cada dia mais, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu queria, nesse momento, parabenizar, agradecer muito, 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 que Deus abençoe vocês, que vocês continuem nesse caminho que vocês estão trilhando, que é um caminho lindo, né? Que Deus abençoe os projetos de vocês, né? E também o desenvolvimento do trabalho. Mas antes, eu quero que vocês deixem novamente todas as redes sociais. E como que eu encontro a Karina Marques, o KM? Nós estamos, a nossa rede mais forte é o Instagram, que é @KarinaMarquesArquitetura, né? Nós temos o Facebook com o mesmo nome, que é Karina Marques Arquitetura.
Estamos na Madre Leônida, 1500, a sala 405. Isso. E o telefone para contato é o 43, né, 98864-5610. É, isso daí. Então, vamos repetir só mais uma vez o telefone pessoal, Karina. É o 98864-5610. É isso. Cláudio, alguma palavra, Cláudio? Não, Nós estamos nos somente- despedindo das meninas. Também agradecendo aqui a Heloísa e também a Karina, né, por ter dado aqui uma orientação a toda a comunidade em relação à arquitetura e também projetos, com dicas, né, dicas saudáveis, né, em relação aos puxadinhos. Muitas pessoas vão fazer alguma coisa aí, depois levam um prejuízo danado. Presta atenção no puxadinho, hein? Então, tem que ter fazer orientação, mesmo né, que tem que ser de orientado. especialistas, né? Agradeço aqui muito a presença de ambas e Ô, Cláudio, esperamos antes... que você volte mais vezes aqui, viu, Karina e também a Heloísa. Ô, Cláudio, antes da gente encerrar, eu queria só ler uma passagenzinha bíblica. Você coloca aqui uma musiquinha só para a gente encerrar, faltam uns minutinhos. E eu sempre procuro lembrar aí de Deus, né? Porque afinal de contas a gente está aqui primeiro e unicamente por Ele, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E em todas as profissões que a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar, né, Karina? Ah, É sim, isso. com certeza. E lá, por exemplo, lá em 1 Coríntios 3,17, né? Está escrito assim, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, por que eu quis trazer isso daqui? Porque nós somos a habitação de Deus, né? Nós somos, não é, Heloísa? Deus habita em nós. Quando a gente fala, por exemplo, as pessoas, os cuidados com a sua saúde, né, que seja física, mental, espiritual, a gente fala por conta de que se você não se alimenta do que é bom, você não está cuidando daquilo que Deus te deu, que é o seu templo, né? E vocês cuidam com tanto carinho do templo, da casa das pessoas, né? Então, é interessante a gente fazer uma ligação, né? Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Então, se há uma reflexão que a gente pode fazer para vocês, é o seguinte: arquitete melhor o seu templo, né, que é o seu corpo, né? Construa melhor o seu corpo, né, que é o seu templo, né? Faça dele o que é uma moradia bonita, né? Uma moradia aonde Deus possa habitar. Então, que você possa entender que Deus ele tem um carinho muito grande por você. Então, se você se acha assim, eu não sirvo para nada, saiba que Deus tem planos para a sua vida, né? Que Deus já arquitetou, né, o plano da sua vida, Ele já planejou como vai ser a sua vida. Então, nesse momento, eu queria agradecer você, ouvinte, pela participação aqui na Rádio de Vento e agradecer mais uma vez as meninas. Então, parabéns para vocês. Que Deus abençoe. E ficamos por aqui, Cláudio. Ok. Mais uma vez aqui nossos agradecimentos para a Heloísa Harumi e também para a Karina Marques. Muito obrigado pela presença de vocês aí, viu, meus queridos? A gente que agradece a oportunidade. E manda um abraço lá para o Tiagão e também para os filhotinhos. Pode deixar. E aos nossos queridos amigos e também a Nara, né? Que esteve aqui conosco até o presente momento. Muito obrigada. Desejamos aí um excelente final de semana com a graça de Deus. E fique ligado, Advento FM, a rádio da esperança.